Olá, camaradas! Hoje vamos analisar o que está acontecendo no tabuleiro da geopolítica mundial entre a Rússia e a Ucrânia, né? Como esse conflito começou, por que esse conflito está acontecendo e de onde vem essa história. Porque a gente sabe que a realidade materialista dos fatos ela está sempre em movimento, né? Ela sempre se relaciona, passado, presente, futuro, está tudo ligado, né? E em movimento ao mesmo tempo. A realidade não é parada, ela não está estática, né? Ela se movimenta, né? Conforme as sociedades vão interagindo e vão, né, se relacionando. Então, de cara, eu já aviso logo que a análise que será feita aqui vai ser uma análise com base na ciência, no conhecimento científico, materialista, dialético e histórico, né? Na realidade materialista e histórica dos fatos. A gente não vai lançar a mão aqui dessas modinhas que estão aí, né? Que está muito na moda toda a imprensa mundial, né? Todos os veículos de comunicação fazerem uma análise com base na pós-modernidade idealista e aí cada um tem a sua verdade. Não, não, não. Aqui a gente já vai partir do princípio de que a realidade que está sendo analisada e estudada é uma só. Ela não depende da opinião de ninguém. São fatos que ocorrem, né? Esses fatos têm materialidade e eles podem ser checados e conferidos por qualquer um, inclusive por você, né? Ao final desse vídeo você vai ver que você vai poder checar todas as informações que eu vou passar aqui para você compreender melhor o que está acontecendo. Digo isso porque essa é a essência do nosso canal, né? É a gente fazer uma defesa intransigente do conhecimento científico, materialista e histórico da realidade. Nós não vamos aqui, né? Aliás, nós vamos fazer um combate a essa forma de pensar da pós-modernidade idealista, né? Porque nós consideramos, eu considero, que quem diz que faz uma ciência idealista não faz ciência, faz pseudociência, né? E é exatamente esse tipo de pseudociência pós-moderna idealista que nós estamos combatendo aqui hoje. Então, essa vai ser a ideia geral da nossa análise aqui. Então eu já peço para você que você curta, se inscreva no nosso canal, depois você compartilhe, né, esse vídeo para dar uma ajuda. E se você tiver alguma dúvida, venha nos comentários e coloque a sua opinião, concordando ou discordando. A ciência se faz dessa forma, né? Você tem o direito de concordar e discordar. Não é como a pós-modernidade que ninguém pode discordar dela, né? Ela tem uma verdade absoluta, né? Aqui não, aqui é conhecimento científico e a gente trabalha com a realidade materialista dos fatos. Então, vamos começar pelo seguinte ponto, né? Aqui nós temos o cenário do conflito da geopolítica mundial, do principal conflito da geopolítica mundial, né, que é a Europa, mais especificamente naquilo que a gente chama de Eurásia, né, que é aquele meio caminho ali entre a Europa e a Ásia, né, onde a Rússia e os outros países da Europa estão situados, né. Nesse ponto é importante a gente lembrar o seguinte, como que esse conflito começou e por que ele começou, né? Tudo isso aqui está se devendo ao fato de que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar, né, que a Europa, né, mantém, né, para manter o seu poderio, segundo ela, de defesa, mas todo esse problema começou porque essa organização militar, a OTAN, ela começou a avançar no sentido leste da Europa, né? E por que isso causou tanto problema, né, afinal de contas, né? Porque aí a gente tem que analisar a história daquela região. Essa é uma região, né, que sempre foi uma região conturbada, né? Sempre houveram muitos problemas ali, as nacionalidades, os países que estão aqui só se conformaram como países da forma que a gente conhece hoje no final do século XIX, início do século XX. Então, assim, é uma organização social nacional muito recente, muito recente. E tudo isso aqui tem a ver com essa política expansionista da Europa, né, através dessa ferramenta, né, social e militar chamada de OTAN.
que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que nos seus estatutos diz que é para defender a Europa. Mas defender a Europa de quem? Aí é que a gente precisa apelar para a história para entender. É para defender a Europa da antiga União Soviética, que era composta pela Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, a Lituânia, Letônia, Estônia, todos esses países aqui, mais o Cazaquistão, Uzbequistão, Geórgia, né, e várias outras repúblicas, né, da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha uma constituição, e quando essa república, né, essa união de repúblicas, que era a União Soviética, né, socialistas, se dissolveu, né, colapsou por problemas internos dela, nenhum outro país de fora colaborou com isso, né? Ela colapsou e as repúblicas que estavam lá dentro, segundo a Constituição, tinham o direito de sair dessa república, dessa união de repúblicas, se elas quisessem. E foi aí que a Ucrânia, né, se organizou como um Estado nacional, como um país independente da Rússia, né? A Rússia aceitou, né? Fazia parte ali e tudo, a Rússia respeitou a vontade daqueles povos, e aí a realidade começou a evoluir. Por quê? É importante a gente lembrar que toda essa região conflituosa aqui foi uma região que a União Soviética, depois de ter sido invadida pela Alemanha nazista capitalista, ela, né, numa tentativa da Alemanha de destruir a União Soviética, né, aquela invasão só teve esse propósito, né, a Alemanha, aliás, foi tolerada, né, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França, enquanto o nazismo se desenvolvia como uma força que podia invadir e destruir a União Soviética, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, né, todos esses países capitalistas, eles toleraram o nazismo. Inclusive, Henry Ford foi condecorado pelo Partido Nazista da Alemanha de Adolf Hitler, né, e eles tinham uma boa vizinhança. A IBM ficou processando dados, né, da Alemanha nazista até um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, era uma relação muito estranha entre os países ocidentais que toleravam o nazismo enquanto interessava destruir a União Soviética. Mas aí o resto da história eu vou resumir, vocês conhecem, né? A Alemanha invadiu a França e depois invadiu a União Soviética, provocou essa ação da Alemanha capitalista, provocou, né, no final da Segunda Guerra Mundial, um saldo de mortes de mais de 80 milhões de seres humanos, que foram mortos única e exclusivamente pela ação da Alemanha nazista capitalista, né, que foi derrotada pela União Soviética. O povo da União Soviética se reorganizou, enfrentou, foi lá e derrotou o nazismo capitalista. Nesse processo, em que a Alemanha foi esmagada pelo Exército Vermelho da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética ela acabou estabelecendo nessa região uma zona de influência. Uma zona de influência que veio aqui, ela tomou, né, o Exército Vermelho tomou a Alemanha todinha, né, da Alemanha aqui, ó, pegando Berlim, Alemanha, Áustria, Croácia, para o leste, eles pegaram e dominaram tudo. Ou seja, mas a Rússia tinha interesse em anexar esses territórios, anexar a Alemanha ao seu território? Não. O que a gente percebeu foi que a então União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial, ela manteve esses países como países que eram repúblicas, que tinham a sua independência, né? E aí a coisa toda continuou evoluindo, né? Você tinha a Hungria, você tinha a Romênia, você tinha todos esses países aqui que compunham a Europa, a Itália também, a Itália fascista estava lá, e aí a história continuou, né? A história continuou. Quando chegou em 1991, com o colapso, né, da União Soviética, a Rússia manteve essa política, né, de ter aqui uma área de segurança, essa área aqui que pega aqui, ó, na Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, né, aqui na Eslováquia, na Tchecoslováquia na época, né, essa região aqui da Romênia, da Sérvia, isso tudo aqui era uma zona de proteção e de amortecimento que a Rússia depois, né, manteve como uma zona de segurança, né, para impedir que a Europa invadisse o seu território mais uma vez. Aí nós temos que lembrar daquele conceito, né, de que tudo se relaciona e está em movimento.
ao longo da história, isso tudo que está acontecendo hoje está relacionado com a história. Né? Lá no século XIX, antes do século XIX, na época de Napoleão Bonaparte, né, depois que a burguesia se estruturou e tomou o poder na França, Napoleão Bonaparte simplesmente começou um movimento para o leste de conquista de território. E o objetivo dele era ir até Moscou e adiante. Ele queria invadir a Rússia, na época o Império Russo, né? Era governado por czares, aquela coisa toda, né? Czar quer dizer César, né? Então, assim, e Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia czarista, o Império Russo. Olha só, e a invasão que Napoleão fez foi justamente através da Ucrânia. Olha só, por causa da questão do terreno, né? Era mais propício ele invadir por ali. Todos os invasores que tentaram invadir a Rússia, né, teve uma turma aqui que na época não era Polônia, né, tentou invadir aqui também. Então, assim, todas as invasões à Rússia passou por esse caminho aqui da Ucrânia. Né? Então a Rússia já ficou, opa, tem que tomar cuidado com esse pessoal, né? Mas parou por aí? Não. No final do século XIX, se eu não me engano, houve a Guerra da Crimeia. A Crimeia é essa península aqui, ó, que eu estou sinalizando aqui com o mouse, né? Fica aqui no Mar Negro, né? É uma península estratégica para ter acesso ao Oriente aqui, né? Através da Rússia e do Mar Negro. Né? Houve uma guerra aqui que foi chamada de Guerra da Crimeia. E quem que estava por trás dessa guerra? Justamente essa turma aqui, ó, o Reino Unido, Inglaterra, né? O Reino Unido, né? França, né? E eu acho que a Turquia também, mas depois vocês pesquisam aí, vai no Google aí, dá uma olhada, Guerra da Crimeia. Vocês vão ver lá a data certinha, vão ver que a Inglaterra e a França, de novo, né? Ou seja, a Inglaterra, o primeiro país capitalista, né? Onde a burguesia tomou o poder, a França, acho que foi o segundo, se eu não me engano. Né? Então, os dois principais países capitalistas invadiram a Rússia através da Crimeia com o intuito de subir ali. Só que o Império Russo mostrou a sua força, desceu e bloqueou essa invasão. Então, tanto o Império Russo quanto a União Soviética tiveram experiências de sobra, né, para desconfiar dessas populações da Europa que sempre tentavam invadir o seu território. E agora, pasmem, é exatamente isso que está acontecendo de novo, só que agora é a Europa, né, através da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Organização do Tratado do Atlântico Norte, vulgarmente conhecida como Organização Terrorista do Atlântico Norte, né, mas é só no meio da galera que a gente sabe disso. Eles começaram uma ação muito agressiva na direção do leste de novo, né? No sentido leste, no sentido da Rússia de novo. Então o que aconteceu? Né? Nesse processo aí, com a ajuda dos Estados Unidos, tá? Porque não dá para falar da OTAN hoje sem considerar os Estados Unidos. Quem realmente comanda a OTAN são os Estados Unidos. Então, sempre que eu falar aqui OTAN e Estados Unidos, entendam, é os Estados Unidos que comandam a OTAN, porque os países da Europa, inclusive, não se entendem. Não se entendem. A França já tinha saído da OTAN e voltou de novo. Então, assim, eles estão ali nessa confusão e envolveram a Ucrânia nesse processo. Então, o que está acontecendo? Né? Essa área aqui, que está pintada aqui com pontinhos amarelos, essa área todinha aqui era a área, vamos colocar grosso modo, né? Era o que a gente poderia chamar de área de influência da Rússia, né? Foi o resultado da Segunda Guerra Mundial. São as fronteiras, né, que se estabeleceram ao final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então é muito importante a gente entender essa questão, né, sob o ponto de vista, né, da história e dos fatos geopolíticos que estão, né, se sucedendo agora. Né? Então o que aconteceu aqui? A OTAN, né, dos anos 90 para cá, ela começou esse movimento, né, de atrair esses países que faziam parte do antigo Pacto de Varsóvia. Pesquisa aí no Google, Pacto de Varsóvia. Era um pacto militar que os países socialistas, né, tinham para se defender
do outro pacto militar que era a OTAN, né? Só que com o final da União Soviética, o Pacto de Varsóvia acabou, os países europeus se comprometeram a não avançar para o leste, né? E agora tudo isso está acontecendo porque a Europa e os Estados Unidos estão desrespeitando esse acordo que eles fizeram com a então União Soviética, que estava terminando, a Rússia, né, que estava surgindo, a Federação Russa, né? E eles começaram a expandir para o leste. Né? A Polônia entrou para a OTAN, né? Vários países aqui entraram para a OTAN, Estônia, Letônia, Lituânia, e nesse processo de avanço, né, colocando esses países para dentro da organização militar, né, da Europa, isso começou isso ligou o sinal de alerta da Rússia. Estão invadindo a nossa zona de proteção, né, aquela zona de amortecimento ali, aquela zona de segurança que a Rússia tinha contra as invasões europeias que volta e meia se repetiam. Né? Nesse processo, né, o que aconteceu? Né, vários presidentes da Federação Russa, né, da Rússia, né, dos anos 2000 para cá, né, nos últimos 20 anos, 22 anos aproximadamente, né, eles, assim, vários presidentes da Rússia alertaram a OTAN e os Estados Unidos para que respeitasse as fronteiras estabelecidas ao final da Segunda Guerra Mundial. Né, o primeiro foi o Putin, né, o Vladimir Putin, esse daqui, né, e depois ele foi eleito democraticamente, tá, gente? Teve eleições diretas, né, para eleger ele a primeira vez, eleições nos marcos do capitalismo, né, aquela eleição burguesa, né, porque a Rússia não era mais socialista. Então ela adotou, né, a votação e tudo, elegeu o Putin a primeira vez, aí depois houve alternância de poder, elegeram o Medvedev, acho que é Dmitry Medvedev o nome dele, né, esse aqui, né, aí depois terminou o mandato dele, o Putin se candidatou novamente, foi eleito democraticamente, segundo as normas da democracia da Rússia, né, e ele foi reeleito, depois está aí até hoje. Isso joga por terra o argumento de que o Putin hoje é um autocrata. Quem afirma que o Putin é um autocrata não sabe o que é a autocracia, está se baseando em textinho de jornalista que se baseia em pseudoconceitos, pseudocientíficos, pós-modernos idealistas, que não estão de acordo com a realidade materialista dos fatos, né? E começam a falar essas bobagens que você está ouvindo aí, de que o Putin é um ditador, de que o Putin é um autocrata, aquela coisa toda e por aí vai. Né? Então é muito importante agora a gente entender isso, né? Porque senão você cai nesse jogo aí e você não entende, você acha que o cara é um ditador que está lá fazendo isso, e no entanto não é nada disso. Né? Cada país tem suas regras democráticas, do ponto de vista da própria burguesia capitalista, cada país tem as suas regras democráticas, né, que tem que ser respeitado. Nenhum país tem a mesma regra democrática que o outro. Então, chamar o Putin de autocrata, a hora que você ouvir alguém falar isso, pode parar, ele está mentindo, ele já está te enganando, não é por aí. Tá? Então, esses dois aqui, ao longo dos últimos 22 anos, eles alertaram a União Europeia várias vezes. Olha, não dá, nós fizemos um acordo, vocês estão avançando para o leste, vocês estão colocando em risco a nossa segurança, não tem sentido isso. A Europa fazia de conta que não, né, que não era com ela, os Estados Unidos também não, e foram indo, né, que não deixou a Rússia outra alternativa, senão continuar alertando sobre o desrespeito aos acordos históricos que haviam sido feitos na década de 90 e no início dos anos 2000, né, e assim, se preparar para o pior. Né? É ilusão achar que nos últimos 10, 20 anos a Rússia observou tudo isso que estava acontecendo sem fazer nada para se proteger, né? Tendo em vista da experiência histórica da Rússia. Né? Então, diversas vezes, tem discursos históricos do Putin, em 2007, se eu não me engano, né, que ele falava claramente, olha, não dá para continuar avançando, isso daí vai causar problema, né, e a OTAN continuava avançando, continuava com as suas ondas de atração desses países para dentro do pacto militar da OTAN.
A situação toda se agravou à medida que os países entravam para a OTAN e tropas da OTAN iam para uma fronteira mais próxima das fronteiras russas, colocando ali mísseis balísticos, né, que poderiam conter armas nucleares, instalando laboratórios de pesquisa e de criação de armas biológicas que pode pegar e disseminar várias doenças, né, como forma de você derrotar o inimigo. Na Ucrânia mesmo agora a Rússia debelou vários laboratórios ali que estavam prontos para isso. Então assim, o serviço de inteligência da Rússia estava observando tudo o que estava acontecendo. E Putin diplomaticamente estava avisando, Medvedev avisou várias vezes, foram dezenas de reuniões internacionais em que pacificamente a Rússia tentou alertar, né, a União Europeia para a insanidade que ela estava praticando. Nada foi feito, nada foi ouvido e a União Europeia continuou avançando, né? Até que, eu vou citar para vocês agora um outro fato histórico que aconteceu em 1998. Né? Esse da foto aqui é o Joe Biden, é o senador dos Estados Unidos, Joe Biden. Né? Ele era senador na época, atual presidente dos Estados Unidos. Né? Olha só o que ele falava em 1998, quando a OTAN, do nada, resolveu no processo de expansão para o leste, em direção às fronteiras da Rússia, né, ele resolveu submeter, através da força, um país que não estava concordando com eles, que era a antiga Iugoslávia. Iugoslávia, que até na época da União Soviética era um país socialista, não alinhado, ele era mais independente, né, porque teve um processo ali com Tito, aquela coisa toda, né, e a Iugoslávia, ela meio que estava fora da órbita ali da União Soviética, meio independente, igual a Albânia e tudo, mas que já tinham virado países capitalistas, né? Na Albânia até teve um golpe de Estado lá e tudo, financiado pelo imperialismo americano. Né? Então assim, mas a Iugoslávia não manteve uma política de subserviência à União Europeia, à Europa e aos Estados Unidos. E olha só o que o Joe Biden já declarava no Senado americano em 1998. Né? Ele dizia então o seguinte, ele sugeriu no Senado, né, você pode pesquisar isso aí que você vai achar até o áudio da fala dele, né, que se bombardeasse a Iugoslávia e que isso daí vai acabar levando um ano depois, né, a uma matança brutal de civis e a violação dos seus direitos humanos. Isso em 98. Quando não foi 1999, né, há 23 anos atrás, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, atacou um país independente, né, e começou a sua expansão imperialista para o leste, em direção às fronteiras da Rússia. Então ele atacou, ele dividiu, ele ocupou e destruiu a República Federativa da Iugoslávia. Né? E hoje você tem ela dividida em 3 ou 4 países, né, se eu não me engano. E esse foi o resultado dessa democracia europeia. Né? Do nada, sem que a Iugoslávia tivesse agredido ninguém, eles resolveram trucidar a Iugoslávia sob a desculpa de que lá estava havendo um extermínio étnico, né? Minorias estavam sendo perseguidas. Aí o que eles fizeram? Foram lá e colocaram mais de 38 mil, né, voos bombardeando, né, aquela região, mais de 23.614 bombas e mísseis foram lançados sobre aquele país, né, assassinando pessoas assim de uma forma cruel e insana. Né? Para quê? Né? O resultado dessa ação militar, né, foram mais de 5.700 civis mortos. Né? Violações das leis internacionais, das leis de guerra, tudo isso para quê? Né? Nessa época aí, né, a OTAN não gostava de chamar de guerra. Não era guerra, não era guerra. Eles chamavam isso de... A OTAN e a imprensa ocidental, ela chamou essa invasão da Iugoslávia, né, de Operação Força Aliada. Essa Operação Força Aliada contra um país que não agrediu ninguém, não atacou ninguém, né, foi de 5.700 civis mortos e violações de direitos humanos assim horrorosas que estão aí
para você checar até hoje, né? Pessoas foram escravizadas, um tráfico de seres humanos começou ali, horrível, né? Mulheres eram escravizadas e prostituídas na Europa, né? Tráfico de órgãos humanos, aquilo ali virou um horror, né? Foi assim, o fim do mundo para aquela região. E tudo isso a OTAN, né? A OTAN e os Estados Unidos dizendo que estavam levando a democracia e a liberdade para aquela região. Olha só que coisa, né? E tudo isso não é a oposição que está falando, não, né? Você pode ver aqui, ó, a fonte dessas informações, acho que é o Human Rights Watch, né? E a Anistia Internacional, que são, né, entidades aqui do Ocidente, que está assim, ó, com a Europa e com os Estados Unidos, né? Trabalham para eles, né? Então foi esse o resultado, né? E o interessante é que eles não gostavam de chamar isso de guerra, não era guerra, né? Era uma operação força aliada, né? Então é isso que deu, né? Nesse processo aí, eles acabaram fazendo algo assim impensado, eles queriam expandir o confronto, bombardearam até a embaixada da China, né? Olha que coisa absurda, né? A OTAN criminosamente bombardeou a embaixada da China, né? E hoje, quando a OTAN vai pressionar a China a não ficar do lado da Rússia, né? E querendo que a China faça sanções contra a Rússia e se posicione nessa crise geopolítica mundial que está acontecendo hoje, a China responde, a China socialista, né? A China é um país socialista, né? Hoje a China ela afirma que nunca esquecerá de quem bombardeou a sua embaixada e assassinou os seus trabalhadores diplomáticos que estavam na embaixada sem fazer mal a ninguém. Por que fizeram isso? A China hoje diz claramente que não aceita sermões sobre justiça de quem não respeita o direito internacional. Né? Você vê como é cruel, né? Coisas que aconteceram no passado estão ligadas com as posições que a China tem hoje. Então, mais uma vez, tudo se relaciona, né? Tudo está ligado e está em movimento. A realidade materialista dos fatos ela não é estática, né? O mundo não está parado, ele está em movimento, ele muda o tempo todo, né? E como resultado, né, na época lá, na guerra da invasão da Iugoslávia, você tiveram protestos contra a OTAN, na Itália, na Grécia, na Bulgária, né, protestos de todo tipo pela Europa e pelo mundo, né? Então, quando esse processo se finalizou, foi uma tragédia, né? Os próprios meios de comunicação da Europa e dos Estados Unidos, eles falavam que o resultado final disso tudo foi que a guerra da Iugoslávia foi um fracasso da OTAN, né? Foi um fracasso total, fracassa a guerra da OTAN contra a Iugoslávia. O saldo final foi esse. E 5.700 pessoas mortas, no mínimo, né? No mínimo, né? E as pessoas hoje vivem pior do que viviam antigamente. E não parou na Iugoslávia, não. Lembram? A OTAN participou da invasão do Iraque, a OTAN participou da invasão do Afeganistão, foi fazer o que lá no Afeganistão? Ó, a outra fronteira, né, com a Rússia ali, ó, das antigas repúblicas soviéticas. Né? Na época a desculpa era do terrorismo, Osama Bin Laden, aquela coisa toda. Pô, Osama Bin Laden, fala sério, né? O pessoal aí duvida até se o Osama Bin Laden existiu mesmo. Né? Mas enfim, não vou entrar nesse assunto, né? Mas a desculpa ali era a guerra ao terror. Né? Alguns dizem que era problema interno dos Estados Unidos, que levou ao ataque do dia 11 de setembro, às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Né? Tem muita coisa nebulosa no ar ali, mas depois a OTAN foi lá para o Afeganistão, ó, atacou a Iugoslávia, destruiu, tragédia na Iugoslávia, depois participou junto com os Estados Unidos da invasão do Afeganistão, e olha a tragédia que foi lá, gastaram mais de $1 trilhão lá dentro. Para onde foi esse dinheiro? Usava drone para bombardear civis em reuniões de casamento, né? Em reuniões tribais, bombardeava gente inocente. O saldo foi o quê? Né? Que o povo do Afeganistão se reorganizou e tomou aquilo tudo lá de novo. Né? Não interessa quem tomou, interessa que reconquistaram a soberania do seu país e a OTAN e os Estados Unidos tiveram que sair de lá com o rabinho entre as pernas. Ou seja, qual foi o saldo novamente? Levaram de volta para o Afeganistão coisa que não existia lá, que era o tráfico de drogas, né? O cultivo da papoula, né? Então, assim, o tráfico de drogas voltou no Afeganistão, milhares de pessoas mortas,
violações de direitos humanos, né? Foram lá, vamos libertar as mulheres do uso da burca, e mataram milhares de pessoas, né? Então há de se pensar, né, que valores são esses, né, em troca de tanto sofrimento, de tanta gente morta. Depois, Iugoslávia, Afeganistão, depois a mesma OTAN, sem que nenhuma agressão militar tenha sido feita, atacou a Líbia. A Líbia, que era o país que tinha a melhor qualidade de vida do norte da África. Melhor qualidade de vida, foram lá, destroçaram a Líbia, mataram o seu presidente, que era o Muammar Gaddafi, ocorreu ali um magnicídio. Olha só que coisa, né? Se a OTAN pode invadir um país e matar o seu governante, quem garante que ela não pode um dia invadir o nosso país, invadir o Brasil e não fazer a mesma coisa, caso o nosso governante não agrade à Europa e aos Estados Unidos? Né? Eu vou começar agora a fazer um paralelo entre o Brasil, né, o que está acontecendo na Ucrânia, e no Brasil também. Tem muita coisa semelhante, né, que está acontecendo e que pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então, vamos avançar na nossa conversa, né? Atacou a Líbia, atacou a Iugoslávia, o Afeganistão, a Líbia, né? Depois da Líbia, antes da Líbia até, eles foram para cima da Síria, só não destroçaram a Síria porque a Rússia não permitiu. E aí o jogo começou a virar, né? Então atacaram o Iraque, atacaram o Afeganistão, atacaram a Líbia, atacaram a Síria, num processo de expansão militar da OTAN, né, rumo a fronteiras, né, que estavam cercando ali a Rússia, porque essa é a política, né, da Europa e dos Estados Unidos. Alguém acha que a Rússia ia ficar, né, sem fazer nada? Você está vendo o bandido vir na sua direção, te ameaçando, te agredindo. A Rússia silenciosamente começou a tomar suas medidas de segurança, né? E aí chegamos no ponto que a gente está hoje. Na verdade, esse conflito começou em 2014, quando a OTAN e os Estados Unidos organizaram, financiaram o golpe de Estado na Ucrânia de 2014, né? Na Praça Maidan ali, e hoje controlam o presidente da Ucrânia, né? Que é o seu funcionário atual, né? Um fascista, um judeu fascista, né? Volodymyr Zelensky. Por que eu falo isso? Não, Ricardo, mas ele é judeu. Como assim um judeu pode ser um fascista? Pode. Se for um judeu sionista, ele pode ser um fascista, sim. Porque o sionismo é um tipo de fascismo, né? É um movimento nazista, nazi-fascista. Né? Que, olha só o que Israel faz com o povo palestino. Né? Aquilo ali não tem nada a ver com a religião judaica. Né? O Estado de Israel é um Estado terrorista. E também está nesse bolo aí da OTAN e Estados Unidos dando assistência, né, nesse processo todo. Né? Então, quando a OTAN e os Estados Unidos avançam no sentido da Ucrânia, ele já tinha anexado, já tinha colocado, né, através... É claro, a gente sabe como é que funciona, né? O país, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, lembra aquele mapinha que você viu? Eles queriam entrar, Polônia queria entrar para a OTAN. Queria por quê? Queria porque foram corrompidos, chegaram lá, compraram o presidente, muito dólar no bolso, muito acordo ali escondido, entendeu? O pessoal da BlackRock lá, do mercado financeiro americano, esses multibilionários aí que comandam os Estados Unidos e a União Europeia, saíram comprando, na verdade não só esses países, saíram comprando todo mundo ali, por isso que a Europa está tão unida, está tão com o mesmo discurso hoje, tudo comprado, né? E esses países da Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, né, todo mundo, essa turma toda aí que fazia parte do antigo Pacto de Varsóvia, que era a região de segurança ali da Rússia, né, foram comprados com muito dinheiro para entrar para a OTAN sem muita resistência. Então o que acontece? Quando a coisa toda vai ali para a Ucrânia, aí acende o alerta vermelho da Rússia, porque é justamente a região, né, militar e com terras férteis ali para produzir grãos, alimentos, aquela coisa toda, né, que realmente começa a ameaçar a Rússia, porque se na Ucrânia eles começam a instalar ali mísseis de longo alcance com armamento nuclear, realmente a Rússia ia estar em perigo de morte. A segurança da nação Rússia estava mortalmente ameaçada.
aí levou essa reação da Rússia. Né? Foram esses fatos que levaram à reação da Rússia. Né? Quando os Estados Unidos entrou ali, passou a controlar, né? Na época, em 2014, aconteceu aquela tal daquela Revolução Colorida. Lembra das revoluções coloridas? De revolução aquilo não tinha nada, aquilo era um golpe de Estado. Vocês lembram que em 2014, pouquinho antes, 2012, 2013, né, começou a acontecer o mesmo processo aqui no Brasil. Lembram dos black blocs, dos indignados que iam para o posto de gasolina protestar porque a gasolina no governo Dilma estava R$2 e pouco? Né? Lembram que eles estavam porque a energia de 2 em 2 anos, centavinhos na conta? Pois é, esse pessoal hoje, aí, a gente tinha que procurar para perguntar, né? Cadê vocês? Aquela indignação toda de vocês, aquilo tudo era falso. Era gente que era paga para produzir aqueles vídeos, para produzir aqueles falsos fatos, né? E era uma revolução colorida que também estava acontecendo no Brasil, nos mesmos moldes da Ucrânia. Nos mesmos moldes aqui, ó, da Ucrânia. Isso aqui são imagens, né, de um dos dias do golpe de Estado que estava acontecendo lá na Praça Maidan em 2014. Antes disso, isso aqui já estava acontecendo no Brasil. O mesmo processo que que a OTAN e os Estados Unidos implantaram na Ucrânia, eles também implantaram no Brasil. Da mesma forma que eles compraram os políticos corruptos lá e neutralizaram quem era honesto e não queria ficar se metendo nessa confusão toda que está aqui hoje, eles também fizeram no Brasil, né? Compraram, todos os corruptos do Brasil se levantaram contra a presidenta Dilma, democraticamente eleita e reeleita, segundo as normas eleitorais da burguesia capitalista. Eles deram um golpe de Estado aqui que foi regado a muito dinheiro, aquele pessoal foi tudo comprado. Né? Essas organizações que surgiram naquela época, é tudo organização que foi organizada, financiada e estruturada pelos Estados Unidos, pela CIA, né? A gente fala, juízes foram comprados para condenar candidatos que não estavam aliados com o projeto imperialista dos Estados Unidos. Né? Então, olha o paralelo aí entre Ucrânia e Brasil. Na mesma época, 2013, 2014, né? Na Ucrânia esse processo vinha até de antes, vinha de 2005, 2007, e em 2014 eles encerraram a coisa toda. Né? E olha o paralelo Ucrânia-Brasil. Né? Na Ucrânia fizeram uma revolução colorida, bancada com dinheiro americano, com a embaixada americana, né, coordenando o golpe de Estado abertamente. Tem filmagens aí que você pode procurar, entendeu? Eu aconselho você procurar, né? Eu não vou nem falar aqui, porque senão o YouTube pode censurar o meu vídeo, mas procura direitinho aí que você vai ver. Né? Procura ouvir o outro lado da informação, que a ciência ela age dessa forma, ela não ouve um lado só. Ela tenta ouvir todos os lados do problema para entender o que está acontecendo. E você vai ver que o que estava acontecendo na Ucrânia também estava acontecendo no Brasil. Né? Esse processo de corrupção, né, dos políticos, de você ir lá e comprar os políticos para forçar uma transformação que agrada ao imperialismo, à política imperialista dos Estados Unidos e da Europa, né, da União Europeia. Né? Então, nesse processo, compraram políticos, organizaram essas estruturas sociais fascistas, né? Esses grupos fascistas, é isso mesmo. Né? Os Estados Unidos e a União Europeia financiaram, deram auxílio, organizaram, estruturaram organizações neonazistas para fazer o trabalho sujo na Ucrânia. E deu nisso que está aí hoje. Fizeram a mesma coisa no Brasil? Fizeram. No final do vídeo eu vou discutir essa questão com vocês. Então, a gota d'água desse conflito, que na verdade o conflito que vocês estão vendo hoje com a Rússia, ele começou exatamente aqui, ó, exatamente no ano de 2014. Exatamente no ano de 2014, com um golpe de Estado que foi dado, que implantou essa atual, né, ditadura fascista, que derivou daquele golpe de Estado. Né? Se um regime que se estabelece e se perpetua depois foi estabelecido por um ato antidemocrático, é difícil você reconhecer que esse regime, todos os governos que vêm em seguida, né, não dando espaço para a oposição
né, também disputar em pé de igualdade não seja uma ditadura. É uma ditadura. É igual aconteceu aqui no Brasil. Houve um golpe em 2016 e se implantou uma ditadura fascista aqui no Brasil. Da mesma forma que se implantou uma ditadura fascista na Ucrânia. Só que na Ucrânia, o processo lá avançou mais rápido porque eles precisavam tentar enfraquecer a Rússia. Eles queriam, a Rússia era o alvo. Então, esses grupos neonazistas receberam muito dinheiro, treinamento militar, armamento, né, para poder, né, assumir o controle. E aí uma região lá, a região do Donbass, né, de Donetsk e Lugansk, se eu não me engano, e a Crimeia, que não aceitaram, né, Odessa também na época tentou resistir, mas Odessa não conseguiu. Houve até um evento terrível lá no Palácio dos Sindicatos, em que tacaram fogo no prédio e mataram as pessoas, queimaram as pessoas vivas. Os grupos nazistas, as pessoas tentavam fugir do incêndio, eles atiravam nas pessoas, as pessoas pulavam das janelas, eles assassinavam, linchavam ela, e tudo sob os olhos da polícia, do Estado ucraniano, que não fazia nada. Estava ali, né, em comum acordo com os fascistas que estavam ali protestando. Foi um negócio horrível. Né? Se precisar, existem vídeos, pesquisa aí na internet que você vai ver. Né? E levou a esse estado de coisas que a gente tem hoje. Né? O que acontece? Né? Essas imagens que eu estou mostrando aqui são imagens que são atribuídas ao exército ucraniano. Olha só, o exército ucraniano, né? Esse foi o resultado disso tudo que a OTAN e os Estados Unidos estimularam lá na Ucrânia. Né? Estimularam financeiramente a criação, o treinamento de grupos neonazistas que acabaram por fazer, né, que formaram, né, hoje o que a gente chama dos batalhões Azov. Você tem aqui, ó, imagem aqui do batalhão Azov, ó, a bandeira deles aqui, ó, né? Tem esse aqui também. Né? Financiaram a estruturação desses grupos nazistas armados, né? Que é o famoso Batalhão Azov, e o outro batalhão que é chamado de Setor Direito, na Ucrânia. Né? E esses grupos, desde 2014, vêm sendo treinados, vêm sendo estimulados, vêm ganhando status na sociedade para perseguir os opositores políticos. Perseguir não é só perseguição leve, não, é perseguir, matar e assim, exterminar qualquer um que não seguisse a política nazista que estava sendo implantada na Ucrânia. Né? Na verdade, a partir de 2014, o que aconteceu ali foi a prática de genocídio da parte do povo ucraniano, né, que se recusava a seguir, né, as orientações da OTAN, da União Europeia e dos Estados Unidos. Né? Aí a gente tem que destacar que as regiões, né, do Donbass, né, de Donetsk e Lugansk, ricas em minérios, né, ali em Mariupol, em Odessa, na Crimeia, né, a Crimeia, a população lá reagiu, né, e sim, decidiu que não queria participar daquilo. Organizaram um plebiscito fartamente documentado, né, fartamente filmado, gravado, documentado. O mundo inteiro viu aquele plebiscito acontecendo, onde mais de 90% da população da Crimeia falou, não, desse país nazista, corrupto, fruto de um golpe de Estado, né, em 2014, o golpe de Estado da Praça do Maidan, 2014, nós não queremos participar. Mais de 90% da população da Crimeia falou, nós vamos sair disso. Né? E logo em seguida, né, propuseram entrar para a Federação Russa concordou, né, até mesmo porque todas as bases militares principais navais, né, da Rússia estavam ali naquela região. Então, assim, a Crimeia foi para lá. Mas o Ocidente, a OTAN, né, o partido da imprensa golpista do Ocidente, né, internacional, diz que a Crimeia foi anexada. Não, a Crimeia fez um plebiscito e, por livre e espontânea vontade, decidiu aderir à Federação Russa, que aceitou. As regiões do Donbass e de Lugansk também se rebelaram, né, e tentaram fazer parte da Federação Russa, que só agora reconheceu, não aceitou, né, que Donbass e Lugansk passassem a ser estados russos, né, mas reconheceu a independência do Donbass, né, e de Lugansk, né, do Donetsk e de Lugansk. Né, e que, na verdade, isso aí foi o detonador dessa fase mais intensa
desse conflito que vem desde 2014. Né? Desde 2014. Chegou ao ponto aqui de que quem se recusasse a aprender o ucraniano, né, era tratado como ser inferior. Né? Os nazistas perseguiam e matavam quem se recusasse a aprender a língua, o ucraniano. Olha só que coisa, né? Odessa não conseguiu fazer independência, acabou caindo, os nazistas controlaram aquela região lá, né? Então é importante a gente olhar para essa imagem aqui de novo e ver que, olha só, a bandeira nazista, a suástica nazista, a bandeira do batalhão nazista, batalhão Azov, e aqui do lado a bandeira da OTAN. Olha que coisa, a OTAN estava treinando militarmente, a OTAN, a CIA, os Estados Unidos estavam treinando, o Reino Unido também, estavam treinando batalhões nazistas. Olha que coisa interessante. Aqui é outra bandeira, né? O azul e o amarelo da bandeira nazista, né? Dos batalhões nazistas da Ucrânia, né? Aquela coisa, né? Se um país permite que batalhões nazistas façam parte das suas forças armadas, esse governo é um governo nazista? Porque se não fosse, não permitiria. Igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nazismo é crime. Na Ucrânia não era. Né? E a gente viu no que deu. Né? É aí que nós chegamos nesse ponto. Quando esses batalhões nazistas começaram a atacar de forma mais feroz, quando a inteligência russa descobriu que o governo ucraniano usaria esses batalhões para invadir a região de Donetsk e Lugansk, na fronteira com a Rússia, com o intuito de exterminar as populações, os cidadãos russos, né, que moram naquela região, e aí a Rússia não teve outra alternativa senão reagir. Inclusive houve ataques com morteiros ao próprio território da Rússia, o que levou a Rússia a adotar essa postura militar atual que ela está tomando. Né? Quando esse governo nazista da Ucrânia falou em passar a ter novamente armas nucleares, né, com essa atitude agressiva, a Rússia não teve outra alternativa. Ela ia esperar que eles pegassem pedaço contaminado com radiação daquela usina lá na Ucrânia, lá que houve o acidente de Chernobyl. Né? O cara podia pegar pedaço daquele troço, começar a colocar em arma e disparar aquela porra, ou então tentar fazer bombas sujas, né? E por aí vai. Né? As possibilidades ali são enormes, né? Para esse bando de louco nazista que a CIA, a OTAN e os Estados Unidos implantou na Ucrânia. Tá? E aí saiba de cara, isso também aconteceu no Brasil, Ricardo? Aconteceu. Está acontecendo agora no Brasil. Né? Então, esses são os motivos principais que levaram a Rússia a reagir de uma forma tão violenta como ela está reagindo hoje. Aqui a gente vai dizer que é a favor dessa... Não, ninguém é a favor de guerra. Todo mundo é contra a guerra. Mas se você está diante de uma ameaça à sua existência, você só tem duas atitudes: ou deixar a ameaça te destruir, te matar, ou você reage para preservar a sua vida. Né? O que a Rússia está fazendo é isso, é reagir para preservar a vida dos seus cidadãos, de civis inocentes, né? Que estavam sendo vítimas de genocídio por parte do exército nazista da Ucrânia, né? Que hoje é governada por esse palhaço, né? Me desculpem os palhaços, né? Por esse comediante, né? Esse palhaço nazista, o Volodymyr Zelensky, né? Então a situação é essa, né? Agora, depois que o conflito é estabelecido, você só tem uma tragédia. E a Rússia chama esse conflito, né, que na verdade começou em 2014, de Operação Militar Especial. O Ocidente acha isso um absurdo. Mas quando a OTAN lá atrás deu um nomezinho bonito, podia. Né? Agora a Rússia não pode. Então são essas contradições que a realidade vai mostrando que levam a gente a desconfiar da versão que está sendo diariamente divulgada em todos os veículos, quase todos os veículos de comunicação, né, da TV aberta, da TV paga, né, ligados a essa estrutura de poder do Ocidente. Né? Nós aqui, como não somos assalariados dessa turma, nem nunca vamos ser, né, a gente está passando aqui a versão que a gente consegue detectar, essa versão da realidade materialista dos fatos que a gente consegue detectar observando os fatos atuais e os fatos históricos. Né?
Então a situação é essa, tá, gente? Essa tragédia que está acontecendo hoje, resultado final das ações da OTAN e dos Estados Unidos na Ucrânia, né? É essa tragédia, guerra e sofrimento para a humanidade. A Rússia está em legítima defesa dos seus cidadãos, né? Aí, infelizmente a gente chegou nesse ponto. Teve que fazer uso da força, né, para preservar, né, a segurança dos seus cidadãos. Preservar de quem? Dessas tropas nazistas criadas pelos Estados Unidos e pela OTAN que estão atuando lá na Ucrânia, né? Então a situação é essa. E também isso aí é derivado da crise atual que o sistema capitalista tá passando. Na verdade, no Ocidente, a gente observa claramente uma decadência econômica, social e até cultural da civilização ocidental, da pseudo-civilização ocidental, né? Ou atlanticista, como alguns gostam de chamar. Eu vou até mais longe. Eu considero que está se iniciando, vamos pegar essa guerra da Ucrânia, essa operação militar especial e esse processo de desnazificação, segundo a Rússia, né, de desnazificação da Ucrânia, eu considero como um marco do início da segunda idade das trevas no Ocidente. Né? A Idade Média é considerada, né, pelos historiadores, como uma idade das trevas, né, onde a ciência era proibida, onde a mais abjeta religião, aqueles costumes medievais horríveis prevaleciam, né, você era proibido de analisar a realidade como ela é, né, do ponto de vista materialista, só podia aquela coisa idealista absurda, que era dominada pela Igreja Católica, e era conhecido como a Idade das Trevas. Hoje eu digo para vocês com certeza quase que absoluta, os fatos históricos vão confirmar ou negar isso que eu estou falando, que é uma impressão pessoal minha que me leva a elaborar a hipótese de que nós estamos testemunhando o surgimento e o início da segunda idade das trevas do Ocidente capitalista, né? No caso aqui agora, né, no atual regime econômico, que é o regime econômico capitalista, né? No Ocidente, a primeira idade das trevas foi na Idade Média, né? Não era capitalista ainda, mas eu considero que, analisando o Ocidente culturalmente, ele está mergulhado já na segunda idade das trevas, né? E aí os fatos históricos vão mostrar isso de agora em diante. Pelo menos o que eu tenho analisado aqui até agora já me aponta um indício de que nós já estamos caminhando para isso. Então, essa é a realidade, né? É assim que a gente responde essa pergunta, o que está acontecendo, né, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, Ucrânia, entenda-se OTAN e Estados Unidos. A OTAN e os Estados Unidos estão fazendo um movimento de invasão dessa zona de segurança, de proteção da Rússia e ameaçando a integridade territorial da Rússia, só que a Rússia não vai esperar ser invadida de novo, ela já tomou as medidas de proteção e começou um processo aqui na Ucrânia de uma operação especial para confrontar um golpe de Estado que começou em 2014, né, e essa operação militar especial tem o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia, né, e também de desnazificação da Ucrânia, ou seja, todos esses grupos nazistas que foram colocados aqui na fronteira com a Rússia, né, vão ser exterminados e vão ser aniquilados, e a Ucrânia, na verdade, vai ser libertada dessa ditadura nazista que os Estados Unidos e a OTAN, a União Europeia, olha, a União Europeia, hein? A União Europeia, o capitalismo, sempre que ele entra em crise, ele apela para a técnica, né, nazista de manipulação da sociedade. Olha só que coisa, né? De novo, a história se repetindo e o que está acontecendo aqui na Ucrânia. Então é isso, tá, gente? Para você entender isso tudo, tá? Então, basicamente, é isso. Agora, o que o Brasil tem a ver com isso? Né? Saiu uma investigação da Polícia Federal recentemente, algumas semanas atrás, meses atrás, né? Agora nós estamos no início de 2022 no Brasil, agora no início de 2022,
saiu uma investigação da Polícia Federal, né, que levantou, mapeou no Brasil inteiro a existência de 530 células nazifascistas no Brasil. Olha só que coisa interessante. Aquele processo de Revolução Colorida e golpe de Estado de 2012, 2013, 2014, que começou a ser implantado no Brasil, principalmente através das redes sociais, que elegeram esse fascista Jair Bolsonaro, que hoje, né, é o presidente do Brasil, né, que ele foi eleito numa eleição que foi fraudulenta no sentido de que ela não respeitou a plena liberdade dos candidatos de concorrerem livremente ao pleito. O candidato principal era Luiz Inácio Lula da Silva, que foi acusado por um juiz corrupto, lembra do Sérgio Moro? Ele foi acusado sem provas, foi condenado sem prova, entendeu? De vários crimes, e hoje, né, tá aí a prova, Lula foi inocentado de todas as acusações que fizeram contra ele. O tal juiz que o condenou, o Sérgio Moro, ganhou um carguinho no governo do Jair Bolsonaro, né? Tudo ali, né? Os generais corruptos do Brasil que manipulam o Bolsonaro, manipularam o juizinho que condenou o Lula, tirou o Lula do páreo, e mesmo assim, quase que a chapa Fernando Haddad e Manuela ganhou. Né? Foi por pouco, teve mais de 40 e tantos % ali dos votos dos brasileiros que não se deixaram enganar por aquela farsa que estava acontecendo nas redes sociais. Né? E aquilo ali já era o golpe, né? Com base em revoluções coloridas, lembra dos Black Blocs? Que do nada iam para a rua com um martelo, com marreta, um picareta para quebrar tudo. Que isso? No Brasil nunca houve esse tipo de manifestação depois do processo de redemocratização, que as pessoas saíram na rua com marreta para quebrar tudo, né? Os Black Blocs, lembra? Tacando fogo no ônibus sem motivo nenhum. A diversão, a manifestação deles era tacar fogo em tudo, quebrar tudo. Né? Isso não tinha nada a ver com as forças democráticas e progressistas do Brasil. Isso era um golpe de Estado, né, que estava ocorrendo dentro de uma tática de uma revolução colorida, né, que estava sendo patrocinada pelos Estados Unidos, pela CIA, pela OTAN. Né? Ah, Ricardo, mas o que a OTAN tem a ver com a América do Sul? A Colômbia é da OTAN. Aqui, ó. A Colômbia, se ela já não é parte da OTAN, ela é um daqueles estados que está na iminência ali de entrar para a OTAN. Eu acho que ela já entrou para a OTAN. Pesquisa aí, confirma aí, e você vai ver. Então, assim, você tem um país da OTAN aqui do nosso lado, aqui, ó, daqui a pouco a soberania do Brasil sobre a região amazônica pode ser questionada de novo. Né? O primeiro desentendimento que o Bolsonaro teve, apesar do Bolsonaro ser, na minha opinião, um lixo humano, é minha opinião, né? É um ditador fascista colocado ali pelo governo anterior dos Estados Unidos, o governo do Trump, né? Agora ele não bate bem com o Biden, né? Então eles estão se desentendendo. Né? Essa região aqui está sob ameaça. Quando ele se desentendeu com o presidente da França, o Macron de cara questionou a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Então, para a OTAN arranjar uma desculpa e tentar tomar isso aqui do Brasil, não vai custar muito não. A OTAN e os Estados Unidos têm interesse nessa região, sim. Tanto é que você pode ver que o levantamento da Polícia Federal, né, dessas células nazistas que foram implantadas no Brasil a partir de 2012, ou seja, é um processo que vem se desenvolvendo nos últimos 10 anos, né? Olha só, essas células nazistas estão concentradas principalmente aqui na região sul do país, na região sudeste e sul do país, né, onde tem populações de origem europeia, brancas, né, que ainda mantêm a cultura europeia, né, e também em todas as capitais. Ou seja, se você começa a eclodir, né, processos violentos dessas células nazistas aqui, ó, esse lado aqui do Brasil todinho entra em colapso, né, se isso aqui receber apoio dos Estados Unidos e da OTAN. E aí o que sobra? Sobra isso aqui para ser controlado, né, pelos Estados Unidos e pela OTAN. Então essas 530 células nazistas que já foram descobertas e são acompanhadas pela Polícia Federal do Brasil, né, é um indício claro de que o Brasil pode ser a bola da vez. Né? A Ucrânia de hoje pode ser o Brasil de amanhã. Tá? Pode ser o Brasil de amanhã. É só olhar o paralelo histórico.
né? A mesma coisa que aconteceu na Ucrânia em 2012, 2013, 2014, aconteceu aqui no Brasil também. Foi a mesma tática. Na época a gente falava isso claramente, né? O que acontecia lá estava acontecendo aqui também, a embaixada americana por trás de tudo, né? E hoje a gente tem esse saldo, ó, 530 células nazistas. E eu adianto para vocês, tá? Essas células nazistas funcionam de várias formas. Algumas funcionam dentro de igrejas evangélicas, comandadas por policiais ou ex-policiais militares, ou militares das Forças Armadas, né, da reserva, né? São comandadas por esse tipo de gente, né? Essas células nazistas também estão, além de estarem funcionando, né, mascaradas dentro de igrejas evangélicas, essas células nazistas também estão funcionando com a fachada de empresas de segurança privada, que começam a ter em seus quadros mercenários que vieram até de outros países e por militares da reserva brasileira que estão comandando, né, essas empresas de segurança privadas, mas que na verdade são a fachada para organizações nazistas que já estão armadas, né? O Bolsonaro fez questão de armar esse pessoal, liberando a compra de armas. Então, assim, essas organizações nazistas, a hora que a coisa desandar, são elas que vão fazer esse trabalho sujo, da mesma forma que o Batalhão Azov, o setor direito, está fazendo lá na Ucrânia agora. E aí, para o Brasil se esfacelar em 50 paisecos, custa pouco, tá? Esse é o objetivo, não tenho dúvida. Os Estados Unidos da América e a Europa, através da OTAN, aqui, ó, Colômbia, que é um estado narcoterrorista, né? É um país governado pelo tráfico de drogas, onde as suas elites são o principal fornecedor de droga para o mundo, né? Podem ser a cabeça de ponte para o Brasil, né, ter o seu território atacado. Então, nós que somos defensores do Brasil, do povo brasileiro, do nosso Estado-nação, estamos muito preocupados com essa situação, porque assim que a Rússia debelar a tática dos Estados Unidos lá na Ucrânia, olha, é quase que certo que os olhos da OTAN e dos Estados Unidos vão se voltar para cá, porque eles estão numa crise econômica assim, sem precedentes na sua história, né? A hegemonia econômica dos Estados Unidos está sendo questionada. O dólar não é mais um padrão único de moeda para negociação no mundo. A Rússia acabou de atrelar a sua moeda ao rubro, e a OTAN está com uma conversa muito estranha, né, com base na mudança climática e que nós temos que preservar as florestas por causa das mudanças climáticas. Não estou questionando, não. Realmente o planeta Terra está passando por mudanças climáticas gravíssimas, fruto da emissão excessiva, né, de CO2, né, de gases que estão aquecendo a nossa atmosfera. Isso aí já é cientificamente comprovado. Só alguns picaretas pós-modernos que insistem em negar isso, né? E os Estados Unidos às vezes nega, às vezes confirma, eles não sabem, eles vão de acordo com o interesse deles. E a OTAN, com esse discurso, ela está começando, já começam a surgir indícios de que o Brasil pode ser a bola da vez através desse discurso da mudança climática, né, para a OTAN fazer um ataque ao Brasil, caso o Brasil não se submeta aos seus interesses econômicos, capitalistas, fascistas, decadentes, né? Então, é aí que eu coloco a minha hipótese novamente. Nós já estamos numa segunda idade das trevas e, nesse contexto, muita coisa que era inimaginável pode acontecer. O Brasil está sob ameaça. Não é à toa que até mesmo esse doido varrido, que é o presidente do Brasil hoje, tomou uma atitude correta, né? Não quis se meter naquela história lá, porque o Brasil hoje depende do comércio com a Rússia, né? O Brasil é parte do BRICS, né? Então, assim, o próprio Bolsonaro tomou uma atitude correta em não aplicar sanções à Rússia, porque isso não interessa ao Brasil. E isso daí já é um primeiro indício que coloca o Brasil na mira da OTAN assim que ela largar o osso da Ucrânia lá em cima,
Então vamos ficar preocupados, vamos ficar atentos, porque o nosso Estado Nacional pode se transformar na Ucrânia amanhã. Tá? Nós temos que debelar. No Brasil, nazismo é crime. A lei brasileira é clara, nazismo é crime. Então, nós temos que debelar essas organizações nazistas, essas células nazistas que existem no Brasil, onde quer que elas estejam. Se ela estiver disfarçada de igreja, tem que ser debelada. Se estiver disfarçada de empresa de segurança, tem que ser debelada. Isso tem que ser combatido. Isso aí é essencial para a democracia no Brasil, para o avanço democrático do Brasil. A situação atual é insustentável. Então fica o alerta, né? Esperamos que ao final do ano a gente consiga eleger o presidente Lula. Eu já vou declarando o meu voto aqui, meu voto é do presidente Lula, porque na época do presidente Lula a vida era muito melhor, tá? Era muito melhor, né? O alimento não era caro como é hoje, a gasolina não subia todo dia, a energia elétrica não subia toda semana, a água não subia toda semana, a vida era mais fácil. Lembram, no final do governo Dilma, a taxa de desemprego do Brasil era de 4,7%. Isso indicava que no Brasil nós estávamos já no pleno emprego. Só não estava empregado trabalhando e ganhando seu dinheirinho ali, construindo a sua casa, levando a sua vida. Quem estava procurando, fazendo um curso para ter uma vida, um emprego melhor, uma vida melhor. Só estava desempregado quem estava nessa situação. Estava todo mundo trabalhando. O Brasil já estava praticamente numa situação de pleno emprego. O que fizeram com a Dilma? O Brasil não podia, né? Estados Unidos e a Europa, a OTAN, não podia deixar o Brasil se transformar num país, né, próspero e desenvolvido, com a sua indústria crescendo. O que fizeram? Organizaram a Revolução Colorida aqui nos mesmos moldes da Ucrânia e derrubaram a presidenta Dilma em 2016. E aí qual foi o resultado? Todos os corruptos do Brasil receberam um dinheirinho dos Estados Unidos, né, e da OTAN para tá aí hoje fazendo essa lambança com o Brasil. Não estão nem aí para o nosso país, né? Tem pastor evangélico no MEC pedindo ouro para liberar, pagamento de propina em ouro para poder liberar as emendas, é o último escândalo que surgiu aí, sem contar vários outros que vão vir à tona agora, e vocês acompanham aí. Se você votou no Bolsonaro, faz uma autocrítica, vota no Lula agora e vamos pegar e mudar o nosso país. Porque do jeito que está, o Brasil vai terminar como a Ucrânia terminou. Tudo bem? Então eu faço esse alerta e eu coloco essa análise. Se você concordar ou discordar, quiser manifestar suas opiniões nos comentários, coloque o seu comentário aqui embaixo, dá uma curtida, se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, que aí você vai estar colaborando para o avanço, né, e para a divulgação do conhecimento científico e uma análise mais materialista, dialética e histórica da realidade, para a gente poder, com isso, resgatar a racionalidade no nosso país. O mundo pode ser explicado, o mundo pode ser compreendido, a realidade está sempre em movimento, está sempre em transformação e ela toda se relaciona, tá? Tudo se relaciona. Não tem esse negócio de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não. Pode até ser, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e elas se relacionam e estão em movimento o tempo todo. Tudo bem? Então, críticas também são bem-vindas. A única coisa que não é bem-vinda aqui é manifestação de bolsonarista, nazista, fascista. Esses nem perde tempo, tá? Escrevendo comentários aqui, porque vão ser sumariamente banidos. Tá? Aqui a gente só quer pessoas civilizadas, progressistas e democráticas, que defendem a liberdade de pensamento. Espero que o YouTube não censure o meu vídeo, porque eu estou aqui defendendo ideias que se baseiam na ciência, né? Então é isso. Nós continuamos aqui na nossa luta, né? E vamos enfrentar de todas as formas possíveis, né? E vamos tentar impedir a consolidação dessa segunda idade das trevas que está se consolidando ainda no Ocidente capitalista, que se baseia na ideologia pós-moderna idealista. Tudo bem? É a ciência materialista na luta contra a pseudociência idealista que leva a gente a esse estado de caos em que a gente está hoje. Então, fica aí.
né? Daqui a pouco saem outros vídeos, a gente vai continuar discutindo esse assunto, a gente não vai parar por aqui e a gente vai continuar agora analisando a nossa realidade. Então, é isso, né? Obrigado pela sua atenção, né? A gente encerra aqui o nosso vídeo, um grande abraço.